Olá a todos, vamos continuando a nossa mentoria e hoje a gente vai falar da aula 24, que é a aula sobre LIPS, né? O que seria o LIPS? Como que a gente faz operação de LIPS? O LIPS nada mais, nada menos é do que uma call, um put comprada, só que longa, né? Então essa é a diferença de um LIPS para uma call, uma put comum. Uma call put comum, você trabalha com uma compra de para o próximo mês, para esse próprio mês, para 2 meses no máximo. O LIPS a gente já trabalha 5, 6, 1 ano, 2 anos para frente, tá? Então o LIPS ele tem esse nome porque ele basicamente seria uma call ou uma put mais longa, tá? O LIPS ele tem esse nome enorme, né? Long Term Act Anticipation Securities, ou seja, basicamente não tem nada a ver com quando você coloca tipo uma opção longa, mas esse nome todo grande, esse LIPS que se resume a uma call ou uma put mais longa, tá? Nós utilizamos bastante compras, fazemos bastante compras de opções mais longas no mercado brasileiro, né? Só que no mercado americano, a definição de um LIPS é uma opção, né, com vencimento longo superior a 1 ano. No mercado brasileiro, que a gente já tem um grande problema de liquidez, a gente já começa a considerar um LIPS, às vezes a corretora já começa a considerar um LIPS a partir de 3 meses. E alguns estudiosos falam que um LIPS, uma opção que já tem 6 meses, é considerado um LIPS. Tá? Então, porque o nosso mercado ele não tem uma grande liquidez nas opções, ele é pequeno, não tem muita comparação com o mercado americano, né? Uma das vantagens de você operar o LIPS é essa, você tem a possibilidade de ganhar com a movimentação esperada, né, do ativo, pagando apenas uma fraçãozinha do valor do ativo. Imagina que o mercado está caindo muito, como está acontecendo agora no cenário atual do Brasil, né? A nossa bolsa, as ações, elas vêm caindo bastante. Então, às vezes essas ações elas chegam no fundo, ou seja, chegam num preço muito baixo que é absurdo você não comprar. Só que você não tem um capital absurdo, do capital grande para comprar todas essas opções. Então, o que você faz? Você vai lá e vai comprando o LIPS, né? Vai comprando um pouquinho de cada uma das ações e vai esperando que a gente tenha alguma melhora no mercado. E aí, com essa melhora, essas ações, esses LIPS vão subindo. E aí você pode garantir o exercício ou você embolsa pegando uma grana considerável, né? Tem LIPS que sobe 200, 300, 400%, como também tem LIPS que pode derreter. As opções longas, elas têm um desgaste pela passagem do tempo, que é o efeito θ, né? Que é uma das gregas que a gente estudou, muito lento. Então, por isso que é legal de a gente comprar um LIPS. O que permite ao investidor permanecer posicionado na operação enquanto aguarda pela movimentação do ativo. E caso não ocorra, é possível vender a opção, reduzindo assim a perda com a operação. Então, o legal do LIPS é isso. O θ, ele funciona de forma mais lenta numa opção mais longa, né? E com isso você acaba tendo uma certa vantagem nesse sentido, tá? A compra de uma cola garante até o vencimento da opção direito de comprar o ativo pelo valor do strike, e é uma forma de ganhar com a valorização do ativo em um prazo mais longo, gastando menos do que se fosse comprá-lo. Então essa é a grande vantagem. Você com um pouquinho de capital, você se expõe a uma grande quantidade de ações, né? Que é o Notional. Então você às vezes vai comprar 30 mil opções, que vai dar, sei lá, R$ 500, R$ 600, e você estaria movimentando o equivalente a 50 mil, 80 mil, 100 mil reais nessa mesma proporção, né? Já a compra de put, ela garante o direito de vender o ativo pelo valor do strike. É uma forma de montar um hedge, uma proteção contra a queda de um ativo em carteira. Então você pode comprar put também para ter uma proteção se você tiver esse ativo na nossa carteira, né? Você compra a put longa, né? Aqui no Brasil, como não temos liquidez grande de opções longas, é justamente isso. Acima de 3 meses, a gente já considera que uma call, um put é um LIPS, né? O LIPS ele representa uma alternativa mais em conta do que a compra das ações, podendo ter uma valorização similar. Então, essa é uma grande vantagem de a gente comprar o LIPS, né?
Caso o ativo não ande na direção esperada até o vencimento da opção, existe o risco de perda, porém limitado sempre ao valor gasto na montagem. Por isso, é importante uma análise criteriosa antes de montar a operação, baseado sim no potencial de valorização que você tem desse ativo, né? E também a gestão de capital adequado, né? Alocando sempre um percentual que, em caso de perda integral, não tem um impacto relevante na rentabilidade de seus investimentos. Então, esse é um ponto também fundamental para a gente. Tá? A gente tem que sempre analisar isso. No site que usamos para mentoria, conseguimos achar essas opções longas de forma fácil e muito objetiva. Então, a gente usa o site opções.net, que eu vou mostrar ele agora como na prática, como que a gente usa. Já tem o link dele no PDF. Então, quando a gente entrar, vamos direto para essa tela. Você vê que essa é a tela do Lips. Então, você só vai selecionando os ativos. Aqui fala continuar com dados do fechamento, que a gente está usando a versão gratuita. Então, continuar com dados de fechamento. E do lado, aqui desse lado, tem um filtro. A gente pode escolher as ações. E a gente pode ir descendo. Ó, você vê que todas essas ações, elas têm Lips. Né? Então, vamos selecionar um ativo aí. Por exemplo, vamos ver um aqui. Pegar Brave 3, Brava 11. Brave 3 é a Brava Energia, um ativo que está sendo bem trabalhado aí. Então, ó, quando a gente coloca, ele seleciona quais são essas opções. E aqui a gente pode colocar se é calls, puts ou todas. Eu vou colocar todas. E o mínimo, ó, entre 3 e 6 meses. Entre 6 meses em diante. Eu colocaria o mínimo de 6 meses. Então, olha só, a gente teria, nesse mínimo de 6 meses, opções até que vencem em janeiro de 2026, ou seja, 2 anos à frente. Tá? Então, aqui ele vai mostrando todas essas opções que vencem. A gente pode filtrar pela data. Cliquei aqui na data, ó, ele vai colocar. Então, por exemplo, teria uma, essa daqui está bem bacana. 20/6 de 2025, Brave F175, Strike 17,50. Preço dela 3,19 foi a última negociação. A última data que negociaram essa Lips foi 19/11, ou seja, foi há 2 dias atrás. Né, 2 dias corridos, falou aqui. E a pessoa movimentou R$ 650, ou seja, fez uma comprinha pequena. Aqui a gente consegue ver também o volume financeiro de qual Lips que está sendo movimentado. Olha só, o que está sendo mais movimentado é essa put, 382 mil. E essa outra aqui, ó, 128 mil. E aí você consegue, com base nessas informações, você consegue fazer os racionais. Compro call, compro put, vira a carteira, mudo o ponto, coloca a chave. Né? O que eu faço nessas operações? Então é bem legal esse site do opções.net. Ele mostra de uma forma mais clara quando a gente quer pegar uma opção mais longa. E aqui tem basicamente o filtro. Calls, puts, um ativo que está muito barato, que está bem amassado. B3SA3, ó, que é a dona da Bolsa de Valores. Então, eu seleciono ela aqui. Vamos vindo para cá, ó. Você vê que já vai aparecer todos os ativos. Eu vou direto para calls, porque eu prefiro calls. E vou pegar pelo menos um mínimo de 6 meses. Seleciono aqui também. E aí a gente vai ter uma opção aqui. Como ela está na faixa de R$ 10, vamos pegar uma mais baratinha, ó. Essa daqui que é muito boa, ó, B3SAG 115, o strike em 11,53, vence só em 2025 e o valor dela está 67 centavos. O último dia de negociação, ó, fizeram no dia 19/11, R$ 201, tá? Há 2 dias corridos, uma negociação apenas. Então aqui a gente também consegue ver o volume delas, ou seja, se estão apostando alto ou se estão apostando baixo, né? É o primeiro ponto legal. Então você consegue ver sempre o volume e você consegue ver qual que foi a última data de negociação, porque essas opções longas, elas têm uma liquidez reduzida. Então, às vezes, você vai ter que colocar o preço, às vezes vai demorar muito para pegar, às vezes você vai ter trabalho para vender também, quando ela estiver com lucro, porque essas opções são realmente longas. Então, para comprar e para vender são difíceis. Então, esse é um ponto-chave que a gente precisa sempre monitorar. Se consegue vender, se consegue comprar. Às vezes, comprar é fácil, né? Mas às vezes não compra no preço justo, compra no preço mais caro. Então tem tudo esses pontos que a gente precisa considerar no momento de fazer um LIPS. Mas o LIPS é legal quando o ativo caiu demais, está muito barato.
e você não tem grana para comprar as ações à vista. Então, digamos que o ativo está R$ 3, você não tem R$ 300 para comprar um lote, mas você teria R$ 100 para comprar um monte de calls, que se subir, daria mais ou menos a mesma valorização que você teria nessas ações, só que com menos capital. Então, o LIPS ele acaba ajudando nesse sentido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, é uma aula bem curta. Você vê que o LIPS é bem tranquilinho de a gente visualizar ele. E tem de vários e vários ativos. Aqui eu não coloquei um filtro, mas a gente tem small caps, ó, como CVC, a gente tem empresas de elétricas, como a Copel, tem Caixa Seguridade, que é seguradora, né? Tem Cirela, que é de construção civil. Então, quase todos os setores que a gente tem cobertura na Ibovespa, eles vão ter LIPS, vão ter opções longas, só tem questão de liquidez, ask bid, que é justamente o ponto de compra e o ponto de venda, né? E se você consegue depois ter uma liquidez legal para comprar e para vender tranquilamente essas opções, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e precisando de algumas informações, a gente tem sempre o grupo para tirar dúvidas. Até a próxima.